muitos e muitos e muitos livros no mundo. Alguns se tornam bem conhecidos mesmo. Outros mais ou menos, e outros ficam até meio esquecidos. Mas desses livros que ficam meio esquecidos, será que tem alguns que são muito bons? É o que vocês vão descobrir no vídeo de hoje. Olá, pequenos grandes leitores, como vão vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bel e hoje eu vou indicar pra vocês 8 livros e séries de livros que não são nem um pouco famosinhos, mas que eu particularmente adoro e acho que vocês aí deveriam ler. Vamos lá? Antes de começar, vou lembrar aqui vocês que de todas essas séries, de todos esses livros aqui, tem resenha nas duas redes sociais. É só vocês procurarem se vocês quiserem saber um pouco mais sobre os livros, ter uma explicação mais detalhada, porque aqui eu vou dar uma resumidinha geral, vou falar um pouco das minhas impressões, mas se vocês quiserem mais detalhes, vocês procurem as resenhas. Agora sim, vamos lá. A primeira indicação, na verdade, é uma série de livros, que acho que são 6, mas eu só tenho os 2 primeiros, que é a série Era Outra Vez, escrita por Sarah Mlynowski. Eu sempre me enrosco com esse nome, gente. Mas eu tenho só o primeiro livro, que é A Mais Bela de Todas, e o segundo livro, que é Se o Sapatinho Servir. Eu quero ler os outros, porque eu achei essa série bem divertidinha, bem legal e é super fácil de ler. Conta basicamente a história de 2 irmãos, a Abby e o Jonah, que depois que eles escutam um assobio do espelho que tem no porão, eles vão lá conferir e o espelho suga eles pra dentro de um conto de fadas. E eles fazem cada bagunça nas histórias, gente. Mas é muito divertido, tem essa vibe meio Book Wonders, que... Aqui, ó. Pages in Code Book Wonders. Eu adorei esse livro, gente. E adorei essa coisa de Book Wonders, de entrar nas histórias. E eu achei super legal e não é nem um pouquinho difícil de ler, gente. O vocabulário é bem simples. Olha só, as letras são grandes, não tem ilustrações, mas os livros também não são muito grandões. E eu quero ler os outros livros, né, porque eu só li esses 2 aqui, e ver o que esses 2 irmãos vão aprontar nas próximas aventuras deles. Esses livros aqui, eles não são muito conhecidos, impressionantemente, mas eles são muito bons. E eu acho que quem gosta de contos de fadas, mas queria ver um final diferente, de repente, de alguma história, eu super recomendo a leitura. A segunda indicação também é uma série de livros, só que é uma série de 7 livros, e eu tenho todos, que é Clube do Cupcake. Gente, eu li esses livros, comecei a ler, né, quando eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos. E eu super me identifiquei logo de cara com o primeiro livro. E aí eu queria ler os outros, né? E, bom, essa série conta a história de 4 meninas, a Cat, a Mia, a Emma e a Alexis, que decidem... Tava caindo tudo aqui. Que decidem montar um clube do cupcake. E aqui você acompanha as aventuras de cada uma. É super legal porque cada livro é narrado por uma dessas meninas. Ó, o primeiro livro é da Cat. Vou colocando aqui no cantinho. O segundo livro é da Mia. O terceiro livro é da Emma. O quarto é da Alexis. Aí agora, volta, o quinto livro é da Cat de novo. O sexto livro é da Mia de novo. E o sétimo livro é da Emma de novo. Só a Alexis que tem um livro só. Mas é uma série também super tranquilinha de ler. Tem aqui algumas ilustraçõezinhas de início de capítulo, assim. É super tranquilinho, é como se fosse um diáriozinho que cada uma tá escrevendo. E eu super me identifiquei logo de cara, assim, com o primeiro livro, porque, impressionantemente, a Cat tava passando pelos mesmos perrengues que eu tava passando naquela época. Então eu falei, pronto, mano, eu já não sou a única que tá passando por esses perrengues, acho que nunca ninguém é o único a passar por certos perrengues na vida, não é mesmo? Mas se você gosta de cupcakes e de acompanhar as aventuras dessas meninas, se interessou, eu super recomendo que você leia essa série. A terceira indicação é A Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin, que foi escrito
por um autor que eu não consigo pronunciar o nome, que é o mesmo autor do livro O Mundo de Sofia, que foi um livro famosinho na época, que a mamãe era adolescente lá, bastante tempo atrás. E esse livro, gente, conta a história. Tudo começa, né, quando um menino chamado Niels tá comprando um diário pra iniciar uma correspondência com a prima dele, a Berit. Só que aí, quando ele vai pagar, aparece uma mulher muito estranha, chamada Bibi Bolken, que se oferece pra pagar o caderno pra ele. E aí ele fica achando tudo aquilo muito esquisito. E aí ele começa, junto com a Berit, a investigar sobre essa mulher, quem que é ela. E nesse meio do caminho eles acabam descobrindo a história dos livros, das bibliotecas. É super legal, gente. Tem várias referências de outros livros, de outros autores. Tem muita coisa interessante. Esse livro já é um pouco mais difícil, eu demorei um pouco mais pra ler. Mas, porque, olha só, as letrinhas são bem pequenininhas, bem juntinhas. O vocabulário não é muito complicado, mas também não é aquela coisa tão simples. É uma história um pouco mais, que aprofunda mais, então é um livro um pouquinho mais complicado, mas ainda assim é super válida a leitura pra você que gosta de livros, de bibliotecas e que gosta de uma boa investigação. Quarta indicação, A Árvore dos Desejos, de Catherine Applegate. Esse livro, gente, dispensa apresentações, na minha opinião, porque é uma história lindíssima, muito bonitinha, muito legal, e é um livro que é tão gostosinho de ler, sabe? Bom, conta a história do carvalho Red, que é um carvalho centenário que já viu de tudo um pouco nesse mundo. E ele é a árvore dos desejos ali do bairro. Então, todo dia 1º de maio, as pessoas amarram ali os desejos na árvore. Só que o Red sempre ficou quieto, nunca fez nada, nunca se intrometeu. Mas quando ele vê o pedido de uma menina chamada Samar, ele pensa que talvez agora seja a hora de reagir. Gente, essa história fala bastante sobre a questão da amizade, da empatia, e é muito legal, gente. E é um livro lindíssimo, assim, por fora, né? Olha essa capa, tem glitter, não sei se dá pra perceber, mas tem glitter. Atrás também é muito lindo. Tem algumas ilustrações. Olha só. As letrinhas são grandes, não é nem um pouquinho difícil de ler. É uma história que flui e é um livro maravilhoso, que é super válido a leitura para todas as idades. Agora vamos para a nossa quinta indicação, que é de uma trilogia super legal, que eu fico sinceramente muito surpresa que não é mais conhecida. A trilogia Diário de uma Garota Alquimista, escrito por Amy Allward. O primeiro livro se chama A Poção Secreta. O segundo livro, A Poção Perdida. E o terceiro, A Poção Mortal. Esses livros, gente, contam a história, basicamente, uma menina chamada Samantha Kame, que escreve num diário sobre as aventuras que ela vive no Reino de Nova, sendo uma menina comum, sem poderes mágicos. E ela passa por cada perrengue, gente. Mas será que as coisas dão certo no final? Eu sei, mas vocês, se ainda não leram, não sabem, então eu recomendo que leiam. Mas, gente, esses livros, eles assustam um pouco por conta do tamanho. Mas é super facinho de ler, gente. Eu acho que teve um aqui, eu não lembro qual foi, eu acho que foi o terceiro, que eu li em menos de uma semana, porque realmente flui a história. Tem momentos que te prende muito e você não consegue parar de ler o livro, porque você fica querendo saber o que vai acontecer. E as letras são grandes, ó. Vocabulário simples, não é nem um pouquinho difícil de entender. E eu adoro esses inícios de capítulo, gente. Eu acho muito chique. E é super válido a leitura, porque naquela época eu tava muito... Na época que eu li, eu acho que eu tinha uns... Acho que... Não, eu já tinha feito 10 anos. Eu já tinha feito 10 anos, sim.
Mas eu tava muito na vibe de ler essas fantasias, assim, com coisas mágicas e, assim, eu gosto bastante. E eu fico, sinceramente, muito surpresa que não é uma série conhecida, porque eu acho que merecia ser. Assim como todas que estão aqui, né? Agora, pra nossa sexta indicação, temos um livro que foi o meu favorito do ano passado. Será que vocês adivinham, gente? Sim, estou falando do livro 14 Cartas Misteriosas, escrito por... não sei pronunciar. Mas é um livro, assim, eu tava meio de ressaca na época. Foi um dos primeiros livros, assim, que eu achei realmente muito legal depois de um bom tempo. Porque eu já tava enjoando um pouco do gênero literário que eu tava lendo. E esse daqui foi um livro diferente, que eu achei mais interessante. Bom, mas ele conta a história de dois meninos, Adrian com H, que tem ambos 13 anos e passam por todos os mesmos perrengues, tudo caindo, os mesmos perrengues da idade, enfim. E eles começam a trocar cartas, só que o que eles não sabem é que um deles, o Adrian com A, vive em 2014 e o Adrian com H em 1914. Ou seja, um século separa eles. Pouquinha coisa, né, gente? Só 100 anos. Mas quando o Adrian com A, o do presente, que agora é passado, né? Porque a gente já passou 10 anos desde que foi 2014. Meu Deus do céu, tá todo mundo ficando bem. Mas desde quando ele descobriu, ele precisou avisar o Adrian do passado o mais rápido possível. Porque o que aconteceu em 1914? A Primeira Guerra Mundial. Será que ele conseguiu, gente? Vocês vão ter que ler pra saber. É um livro, basicamente, não são só as cartas que eles trocam. Também tem a narrativa do que acontece na história. Mas não é difícil de entender, não. Aqui, ó, tem uma mensagem de texto, tem aqui a escritinha da carta. Tem aqui uma outra escritinha de carta com uma letra diferente. Ai, é bem legal. Tem momentos que a gente fica meio tenso, assim, porque a gente não sabe o que vai acontecer, meu Deus do céu. A gente fica, meu Deus, por favor, não faz isso não. Ai, meu Deus, Mas, no final, gente, leiam. Só leiam, porque é realmente muito bom. Agora, a sétima indicação é de um livro que eu acho, sinceramente, para todas as idades, porque é uma história, assim como Árvore dos Desejos, muito bonita, muito... que é um livro gostosinho de ler, em alguns pontos te deixa um pouco tenso, mas eu estou falando de A Profecia de Beatrice, de Kate de Camilo, que conta a história da Beatrice, que é essa menininha aqui, a jornada dela em busca da própria história, onde ela é acompanhada por uma cabra mágica um pouco rebelde, digamos assim, um monge que registra algumas profecias que são praticamente incompreensíveis e de um menino que não sabe ler. E o que eu acho mais legal sobre essa história é que a Beatrice, ela usa o poder que ela tem pra tecer narrativas pra escrever o próprio destino. É uma história muito legal, gente. E assim como eu disse, assim, é pra todas as idades. O livro que, ó, tem essa letra no começo de cada capítulo, toda chique, cheia de rococós. Mas é um livro que é muito rapidinho de ler, acho que eu terminei, assim, 2 dias, ou menos até. Porque, além de ser super rapidinho, te prende na história, você quer saber o que vai acontecer, porque tem alguns momentos de mais tensão, tem outros momentos de aprendizado também, e eu acho que é super válida a leitura pra qualquer um, seja você criança, adulto, simplesmente pra qualquer um. Agora, pra nossa oitava e última indicação, temos um livro também escrito por Kate de Camilo, que é A Extraordinária Jornada de Edward Tullan, que, assim, eu acho que dos livros que eu li dessa autora, entre esse e o da Beatrice, esse daqui foi o que eu mais gostei, porque além de contar a história de um coelhinho, também é uma história maravilhosa, que, basicamente, é a jornada do Edward Tullan depois que ele se perde da menininha que era a dona dele, no caso, a Abilene, eu não sei como é que pronuncia esse nome, gente, mas escreve assim, ó. Não sei se vocês estão conseguindo aqui. Se alguém souber, escrevam aí nos comentários como se pronuncia, a pronúncia certinha.
Mas o Edward Cullen passa por muitos lugares diferentes, ele conhece várias pessoas e tem alguns momentos, assim, de mais tensão, tem alguns momentos, assim, de filosofia, porque eu adoro esses momentos, gente, adoro metáforas e essas coisinhas assim. E o livro é basicamente bem parecidinho com o da Beatriz, em questão de diagramação. Ele é assim, ó. O início de capítulo é desse jeito. E aqui começa. Letras grandes, super tranquilinho. E é uma história maravilhosa que, assim, eu sinceramente me decepciono com o fato desse livro não ter o reconhecimento que merece, assim como todos os livros daqui, gente. Todos os livros aqui mereciam muito mais. Quem concorda comigo, dá like no vídeo e escreve nos comentários. Bom, gente, esse foi o vídeo. Tem mais livros aqui que não são nada famosinhos, mas que eu adoro, que eu quero indicar aqui pra vocês. Mas vai ficar pra uma parte 2, porque senão eu ia ficar até ano que vem falando aqui pra vocês, porque realmente são vários livros que eu gostaria de indicar aqui pra vocês. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele likezinho. Se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. Compartilhem esse vídeo com os seus amigos. E não se esqueçam de me seguir lá no vizinho. E se você já leu os livros que tem aqui, comenta aqui embaixo qual que você mais gostou. Se os comentários estiverem bloqueados, a gente vai abrir. E tchau!